Olá, aqui é Sheila Pereira, nutricionista, Master Coach de emagrecimento e esse é o programa Nutri News. No episódio de hoje vamos falar sobre exercícios para queima de gordura na pandemia. E para isso eu convidei o meu amigo e profissional de educação física, Eduardo Vargas, que também tem qualificação em treinamento funcional. Obrigada. Obrigado, Sheila, por estar aqui. Vamos então bater um papo. É isso aí. Sobre essa queima de gordura na pandemia que, olha... Complicado, eu né? acho que tem bastante gente que acumulou bastante. Sem dúvida. Primeiro eu vou te pedir permissão para te chamar de Duda, né? Não, claro. Porque a gente se conhece há muito tempo, então Sim. falar Eduardo vai ficar aqui meio, não. né, formal demais, né? Não, fica tranquilo. Então bora Vamos lá. Duda, me conta, hoje, com tudo isso que está acontecendo, o que tu considera como os maiores desafios em termos de saúde na pandemia? Olha, a gente não só a questão da inatividade, né? Porque por mais que as pessoas antes não praticassem atividade física regular, muitas pessoas, as pessoas elas ainda tinham seus deslocamentos, né? Elas iam para o trabalho, no trabalho elas se deslocavam. Com a chegada da pandemia, essa coisa de não sair de casa, a inatividade ela aumentou drasticamente. E além do sedentarismo, que já era um mal que vinha, nós colocamos um outro ponto que é o comportamento sedentário. Né? Que não parece ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? Então, sedentarismo é tu não fazer nada, tu não praticar atividade física. O comportamento sedentário é, mesmo fazendo atividade física, tu tem um comportamento que não é condizente com a prática física. Por exemplo, ficar muito tempo sentado, muito tempo deitado. E na pandemia, com o home office chegando, teve que ter muito cuidado. E eu acho que esse foi um dos principais problemas que a pandemia trouxe, né? Esse comportamento sedentário diante das situações. E claro, com isso acarretou outros fatores, também podemos dizer assim, emocionais, que tem muito a ver com a questão dos neurotransmissores liberados pela prática da atividade física. Então eu acho que esse aí é o grande problema que nós vamos ter que enfrentar, tanto agora na pandemia como no pós-pandemia. Que é recuperar esse tempo perdido e a mobilidade corporal, né? Então, eu acredito que esse foi o grande problema que nos trouxe, né? Pelo menos nessa área, né, física, assim, e de comportamento, foi o sedentarismo que veio para puxar quem não estava nele e abraçar mais quem já estava nele, né? Então, o sedentarismo acho que é o grande vilão da história. Sem dúvida. E uma questão importante, né, Duda, que tem essa diferenciação entre o que é atividade física e exercício físico, né? Sim. A atividade física, na verdade, é aquela coisa mais cotidiana. É aquilo que tu faz, como subir escada, caminhar para pegar o ônibus, passear com o cachorro, né? Tudo isso é uma atividade física, tu está te movimentando. O exercício físico é aquela coisa mais organizada, como um treinamento funcional, uma musculação, uma corrida, uma caminhada. Então, o exercício em si, ele tem um conceito diferente de cada modalidade, de cada exercício que tu vai praticar. Já a atividade física, não, é tudo aquilo que eu vou me movimentar e que vai gerar gasto energético, né? Com certeza. E isso a atividade física ficou prejudicada. Porque no momento que eu não posso sair de casa, isso me limita muito, né? Então aí vem todas as questões de adaptação para eu continuar me movimentando e manter minha mobilidade em dia, né? Sim. Eu até comento muito com os meus pacientes sobre isso, né, Duda, que de repente a gente tinha aquele, por menor que ele fosse, mas eu usava o carro para ir para o trabalho, mas tu tinha que ir até o carro. Sim. Tu largava o carro lá na tua empresa, tu tinha que te deslocar até o teu setor. Isso gerava um gasto energético diferente do que está gerando agora. Eu vou te dar um exemplo bem prático, né, pessoal. Eu uso um aplicativo que controla meus passos ali, ele marca meus passos. E no mês de março, a minha movimentação, isso mesmo, sendo professor de educação física, praticando atividade física regular, exercício físico regular, a minha mobilidade era de torno de 5 a 6 quilômetros por esse aplicativo. Sim. No mês de abril, a minha mobilidade caiu para menos de 13,5. Nossa, olha só. Então, para te ter uma ideia, e eu continuei dando aula, mas as minhas aulas que eram presenciais, que eram na academia, eram com movimento, eu tinha que me deslocar até lá dentro me movimentava, passaram a ser online. E no online, é ali, eu mostro o exercício e paro, acompanho. Sim. Então, se para mim, né, eu já tive essa mudança de movimento, imagina para aquelas, imagina para aquelas pessoas que não tinham essa rotina,
Né? Então, mudou muito a questão do movimento corporal. Duda, e conta pra nós quais são os prejuízos, então, do sedentarismo. Bom, o básico, né, do sedentarismo é o acúmulo de gordura, né, é a obesidade. Esse, então, é o primeiro que a gente pode caracterizar como eu acredito que seja o maior malefício, né. O segundo é a decorrência desse prejuízo, né, tipo, a obesidade vai levar para problemas cardíacos, diabetes e várias outras comorbidades. Né. A questão da mobilidade também. Né, quanto mais inativo eu fico, mais o meu corpo vai perdendo, né, a percepção, né, e eu vou, então, começando com dores nas pernas, dores na coluna, e problemas de ciático, cervical, enfim. Né, os malefícios, eles são imensos e abrangem desde uma comorbidade, de uma doença, até problemas físicos, as questões emocionais, né? Porque o que acontece? Quando tu faz exercício físico, tu libera um monte de neurotransmissores bons ali que vão fazer essa regulação. E quando tu não faz, e aí o cortisol vai subindo, né, que ele é bom, né, a gente precisa dele, Sim. mas quando eu não extravaso e não gero outros, né, ele vai elevar. Né? Então acho que... Tem toda aquela carreira de situações como estresse. Vem estresse tudo, a gente sabe que acaba comprometendo, vem né, a tudo saúde junto, cardiológica. né? E eu acho que então, e essa mistura... Cara, é uma bomba, né? Então a gente tem que procurar voltar aos poucos dentro daquilo que a gente tem possibilidade, né? Para não ter um prejuízo maior no pós, né? Eu não digo pós porque não sei quando a gente vai sair disso, né? A gente não tem essa ideia de quando a gente vai terminar. Então isso, se eu não começar a voltar a uma rotina anterior, ou pelo menos tentar manter essa rotina, ou construir uma rotina nova, que eu acho que é o mais ideal agora, é construir uma rotina nova, e o exercício físico, ele estar presente para regular tanto essas questões fisiológicas, né, a gente vai ter os prejuízos, eles vão ser muito grandes no pós. Por exemplo, a falta de atividade física, né, de movimento, tu não consome o que tu ingere, por exemplo, de açúcar, né? De glicose, de carboidrato. Isso vai gerar gordura, vai elevar a tua glicose. Então, tu olha quanta coisa pode... O leque é muito grande, né? Assim, para definir em poucas coisas, mas E uma coisa bem importante que tu comentaste a respeito dessa saúde emocional, né? Em função de toda essa liberação de neurotransmissores, enfim. A gente está vivendo uma saúde emocional nesse momento precária, né? Como tu disse, das incertezas, né? Ansiedade. Quem ainda falar que tá com ela em dia, tá mentindo. Parabéns, então, né? Ou tá mentindo. Né? Ensina, ou tá Parabéns mentindo. ou tá mentindo. Exatamente. Né? Então a gente vê assim que o que mais as pessoas estão sofrendo nesse período é com a saúde emocional. Eu costumo dizer que são 3 crises, né? A saúde, que é a crise em função do Covid, a saúde emocional, a saúde financeira, né? Mas a saúde emocional, ela também é base para tudo. E como a atividade física interfere nisso, né? Porque a gente já sabe também que um exercício bem orientado e bem executado, ele pode prevenir a depressão. Olha que interessante, né, Duda? Então... o que acontece, né? Um exercício, ele vai mexendo com todo o teu corpo, né? Além da liberação dos hormônios, né, e dos neurotransmissores positivos, tem a questão da autoimagem, né? Da autoestima, né? Tu fazer uma atividade física, por exemplo, tu começa a fazer um exercício que para ti pode parecer muito difícil tu fazer ou tu começar. Cada indivíduo, a gente não sabe a barreira que ele tem para ele simplesmente levantar da cama e fazer uma caminhada, né? A gente não sabe todo esse processo, né? A gente, quando convive com o aluno, tá vendo o aluno ali e ao longo do tempo tu vai conhecendo os desafios que ele tem. E agora na pandemia a gente não tá ali perto, né? Eu atendo alguns alunos online, então esse desafio ele tá lá do outro lado. Eu aqui, então, a gente perdeu esse contato para poder compreender os desafios que o aluno, né, tinha antes. E imagina, então, toda essa carga, tanto física quanto emocional, cara, se ele consegue fazer o exercício físico, ele está tendo um ganho, ele está mexendo com a autoimagem dele, com a autoestima, né, tendo queima metabólica, melhorando. Então, ele está melhorando em todos os aspectos. Então, o exercício físico não pode ficar de fora. Tem que... Isso aí. Bom, e falando nisso, então, nesse período de isolamento, quais alternativas a gente tem, Duda, de se manter mais ativos? Bom, primeiro é fazer as atividades domésticas, né? Ah, com certeza. Começa por aí o exercício físico, né? Tipo, se tu vai fazer qualquer atividade que tu vai fazer doméstica, como varrer,
sei lá, arrumar alguma coisa, tu vai ter gasto energético. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que hoje nós temos a internet que nos possibilita né, fazer várias coisas. Então, hoje tem várias personalidades que estão lá colocando, fazendo live, colocando exercício físico. Se eu tenho uma boa consciência corporal, eu posso acompanhar, eu posso tentar fazer o mais próximo daquilo ali. Né? Hoje, assim como eu e vários colegas, estamos também atendendo de forma online. Então, hoje, tu tem várias opções de fazer exercício em casa. Bom, mas aí eu não tenho os recursos que uma academia tem. Temos cabo de vassoura, temos balde, temos garrafa d'água. Eu pedi para os meus alunos adquirirem elásticos, baratinhos, simplesinhos, esses bem de garrote, para eles adquirirem para a gente fazer exercício. E não tem ideia o quanto a gente consegue trabalhar com um simples elástico, com uma almofada, com uma garrafa PET. Então dá para fazer muita coisa. Não é a mesma coisa que tu tá num ambiente de academia. Com certeza. É bem diferente. Mas a gente tem ganhos e tem resultados muito bons com essas coisas muito simples. Então, motivos para dizer que não dá para fazer atividade física em casa não existe, tem sim. Com certeza, tem que pular essas barreiras. Tem que ultrapassar. Bom, e para quem quer emagrecer e queimar gordura, o que a gente pode fazer? Olha, tem que organizar vários fatores, né? Vários fatores. Primeiro, eu acho que começa não compete ao professor de educação física, né? A nutricionista. Estamos aí. Que é manter o regramento da alimentação, manter essa ordem alimentar, essa rotina alimentar. Né? Porque a gente tem que entender que para emagrecimento tem que ter gasto calórico. Então, se eu não estou gastando, eu não posso consumir. Se eu consumir, vai aparecer em algum lugarzinho ali, vai aparecer. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ter esse controle, no meu entendimento. Segundo, é esse gasto. E aí o exercício físico regular. Eu tenho que colocar a prática de exercício na minha rotina, principalmente no home office, como ela rotina. Tenho que agendar, colocar na porta da geladeira ali e me movimentar no mínimo 30 minutos por dia de forma organizada. O que é esse de organizado? Se eu moro num prédio, eu vou subir e descer a escada durante 30 minutos. Claro, só não tenho problemas lá que vão me impedir de subir a escada. Ou se eu tenho um pátio, vou caminhar na volta do pátio. Né? Se eu posso colocar máscara, posso na rua, vou levar o cachorro para dar uma passeadinha, vou fazer um exercício, acompanhar uma live, mas é organizar 30 minutos por dia, no mínimo, de atividade. Nesse momento, a gente tem que, nem que reduza o tempo, mas eu tenho que ter uma rotina de movimento. E as pessoas ainda têm muitas dúvidas com relação ao tipo de exercício também, né, Duda? O que acontece? Ainda a musculação é vista como um exercício para hipertrofia e não para emagrecimento. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Dentro da musculação, por exemplo, a gente tem vários tipos de treinamentos. Tá? Então, conforme esse tipo de treinamento, que ele vai abranger cada público. Eu quero... então, a gente ouve na gíria popular que é o treino para ficar grande e o para saúde. Né? Tu quer treinar para saúde ou para ficar grande, né? Sim. Então, a gente consegue fazer uma manutenção de força, uma recuperação de estabilidade e mobilidade. A gente consegue fazer um processo de hipertrofia, de definição. Né? Vai depender muito de cada indivíduo. E o que esse indivíduo procura? Claro que tem um processo que tu vai passar de adaptação, periodização de exercício, né? Mas tu vai passar por essas fases e vai buscar o teu objetivo. Né? Dentro deles, tu vai ter gasto calórico, né? Tu vai ter que estimular a tua musculatura. Claro, tu vai associar também a uma dieta, mas o exercício ele vai te levar a isso dependendo da fase e o tipo de zona de treino e tipo de treino que tu vai trabalhar. Né? Então a musculação hoje não é só aquela coisa para te ficar bombado, né? Grandão, né? Tem também a musculação a reabilitação a gente usa muito na musculação. Eu tenho alguns clientes que estão ali por causa de lombalgias, pós-cirurgia de lombar, né? E outros problemas articulares que estão ali para reabilitar, para melhorar e para voltar a praticar atividade física. Sim. Por exemplo, uma corrida, teve uma lesão de joelho, fez o joelho, tem que recuperar. A musculação ela ajuda nesse processo de reabilitação, vai ajudar no processo de emagrecimento, também no de hipertrofia. Vai depender do teu objetivo e do tipo de treinamento que tu vai fazer, da organização desse treinamento. Sim.
É importante falar aqui, né, Duda, que a musculação, ela aumenta a massa muscular e quando eu tenho maior massa muscular, né, maior quantidade de músculos no meu corpo, eu gasto mais calorias também. Né? Então não dá pra ficar, não, musculação não emagrece, não vou fazer porque eu vou ficar muito musculosa, assim, mas tu tá, né, com mais músculo, automaticamente tu tá ajudando na queima de gordura. Exato. O corpo fica mais definido, né? Fica mais definido, né? E aquela coisa assim, a gente também tem que ver que na musculação, no aumento da massa muscular, a gente tem que justificar essa questão só da balança, né? Sim, só do peso, né? Exatamente. Porque o músculo, ele pesa e ocupa menos espaço que gordura. Então o pessoal brinca, vamos trocar um pelo outro. Não troca, né? Bioquimicamente, fisiologicamente falando, não troca. Né? Mas a gente faz, então, vamos usar um termo aqui, uma substituição. Né? A gente vai eliminar uma pelo processo, aumentando o outro, a gente elimina a gordura, né? Com certeza. Legal. Bom, e pra gente finalizar, Duda, eu quero que tu nos fale aqui quais os cuidados a gente tem que ter nessa escolha desse exercício feito em casa ou dessas opções que tu deu antes, durante esse período. Bom, o grande cuidado é eu me colocar o meu corpo, como eu estou fisicamente, né, em relação ao exercício que eu quero praticar. Se a gente jogar na internet e pesquisar, a gente vai ver muito treino HIIT, metabólico, de alta intensidade. Então eu tenho que ver se eu tenho uma consciência corporal que me permite fazer aquilo ali, na alta intensidade, mesmo sem conhecer. Eu tenho que buscar ver o meu entendimento diante daquilo ali, se eu vou saber, falando mecanicamente, o meu corpo responder aquele movimento que está sendo, né, porque eu vou fazer por imitação, né? Eu não tenho ali um profissional me dizendo exatamente específico para o meu corpo como eu tenho que fazer. Eu vou ver uma imagem e vou imitar essa imagem. Então, eu tenho que ter esses cuidados. E a gama de exercícios são muito grandes, né? Eu tenho desde exercícios de baixa intensidade, média, até de alta intensidade. Então, eu recomendo começar de leve. Sim. Começar devagarzinho, com pouca carga, né? Ou fazer poucas repetições, fazer no limite do teu corpo. Primeiro tem que te conhecer dentro do exercício. Mas a grande dica que eu dou é assim, procura um profissional. Não sai fazendo, por mais que a gente tenha uma oferta grande, um profissional vai ser interessante. Para ele vai te organizar um plano de treino para ti, vai organizar aquilo que tu tem de desconforto corporal em relação ao que tu vai fazer, porque senão tu não vai melhorar. Tu vai acabar potencializando os teus desconfortos ou piorando a tua situação. Então, eu acredito que, primeiro, um profissional ele vai te ajudar a entender o teu desconforto para o tipo de exercício que tu tem que fazer. Com certeza. Bom, adorei conversar contigo a respeito desse assunto, né? Que a gente sabe que as pessoas estão sofrendo bastante, tanto com o sedentarismo quanto com o ganho de peso aí nesse período, né, Duda? E eu queria que tu deixasse tuas redes sociais para quem quiser te encontrar. O meu Instagram, Prof. Eduardo Vargas. Meu Facebook também tá Eduardo Vargas. Tá? E lá tem um pouco do meu trabalho, né? Os contatos estão lá, né? Então dá pra gente trocar uma ideia. Quem tiver alguma dúvida, quiser, né, um conselho, vamos dizer assim, né? Pode chamar lá que a gente vai bater um papo aí, tranquilo. Sim. Duda, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. E quando quiser bater um papo de novo, estamos aí. As portas também estão abertas sempre pra ti. Valeu, obrigado. E se você gostou dessa reportagem, então curta, comente, compartilhe e aguarde as próximas. Um grande abraço. Restaurante Querência, desde 1981, servindo a família guaibense, com buffet a quilo e livre, sobremesas e cafezinho, na Avenida Nestor de Moura Jardim, 1270. Telefone 3480-1395.